A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Timóteo, capítulo 2, aleluia, a palavra que o Senhor deu para nós no dia de hoje. Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 8. Glória a Deus, vamos orar ao Pai enquanto você procura, pedir para você compartilhar, deixar teu like, fazer a tua inscrição para que nós possamos alcançar mais alma para o reino dos céus, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Veja, aqui, né, o apóstolo pedindo, orientando, né, quando diz ali, oriento, pois, quer dizer, admoesto-te, né, tô te orientando, né, tô pedindo para vocês, tô orientando vocês a fazerem ali deprecações, isto é, que vocês entram pedindo para Deus, né, obter em Deus ali, pedindo, clamando, intercedendo, né, para obter graça em favor de outros, de todos, né, de todos os homens. Isso é, nós temos que entrar no trono da graça, orando ao Pai, pedindo perdão por nós e também pedindo para que nós venhamos obter graça de Deus em favor de todos, né? De todos, aqui ele está dizendo, de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Isto é, ele está dizendo aqui, né? Nós devemos orar pelos reis, isto é, todas as autoridades na terra, todos que estão em eminência, todos que são autoridades, né? Independente se é religiosa ou se é política, nós devemos orar e interceder por toda a autoridade na face da terra, todos aqueles que, né, estejam ali em uma autoridade. Nós devemos também orar, né? Ali diz e por todos que estão em eminência, isso é, devemos orar também para todos aqueles que possam se encontrar em condição de ameaça, né? Ou precisam de uma urgência de resgate, de salvação, de cura, de libertação. Isso é, nós devemos orar por todos aqueles que estão caídos, perdidos, para que Deus liberte, para que Deus socorre. Isso é para o excluído, para aquele que está na rua, na droga, na perdição, na prostituição. Nós devemos orar por todos estes. É o que o Senhor está dizendo para a minha e para a tua vida. Nós não devemos deixar de orar, interceder, evangelizar, né? É óbvio que para a salvação a pessoa tem que crer e confessar, ela tem que querer, né, reconhecer esse Jesus e abandonar o pecado. Mas nós, como cristãos, fomos chamados para orar por todos, independente se ele é cristão, qual é a religião dele, se, né, ele mexe com coisas obscuras, das trevas, independente do que for. A nossa função é orar para que eles venham ser alcançados. Então, veja que nós precisamos interceder, não precisamos ter medo, mas devemos interceder, entrar, né, no reino da graça, crendo que nós estamos ali guerreando contra o mal. A nossa guerra não é contra a carne, né? Então aqui Deus diz na palavra dele que assim teremos uma vida quieta e sossegada. Veja, quando nós intercedemos por outros, né, debaixo da graça do Senhor, nós temos que primeiro olhar para nós, vermos se estamos com todas as brechas fechadas. Ele vai instruindo como devemos orar, né? Então ele diz ali que então nós vamos ter uma vida quieta e sossegada. Por quê? Quando nós oramos por todos os líderes, né, independente, e se existe uma paz, quando Deus começa a agir ali, nós pedindo para Deus vir agir sobre esse reino, sobre essa nação, nós vamos ter uma vida sossegada, vamos ter uma vida para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque é necessário haver paz na terra, é necessário haver paz para termos uma vida sossegada, em toda piedade e honestidade, isso é, em todo amor, né? E honestidade, isto é, que Deus deu Jesus para vir passar pela cruz em resgate de todos. Então essa é uma verdade. Não tem como nós dissermos assim, não, é somente para um povo. Não, nós temos que orar,
crendo que Deus já vai fazer, né? Porque a nossa luta não é contra a carne. Olha o que diz em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isto é, contra, né, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra uma nação, não é contra um povo, não é contra um ser humano, não é contra alguém que ainda está no engano, contra alguém que ainda está em treva, não é contra alguém que ainda exerce, né, fazer um mal, desejar o mal para o outro, mas sim contra os príncipes das trevas, aquilo que age na vida da pessoa. Então nós temos que entender isso, né, e usufruir disso que o Senhor está dizendo, luta contra aquilo que age no mundo espiritual. Não contra a pessoa. Nós não podemos ter ódio da pessoa, mas nós temos que ter, né, ali convicção que Jesus já derrotou aquilo que está agindo na vida dela. Nós temos que ter amor e piedade, pedindo para Deus libertar e usar. Assim como um dia Deus veio e libertou a minha, a tua vida, o Senhor tem esse poder de libertar da mão de Satanás, da mão, né, do inimigo das nossas almas, da escravidão, essa escravidão espiritual, né, contra as hostes espirituais da maldade. Né? Às vezes a gente olha para pessoas que exercem o mal, ela deseja o mal, ela faz obra de macumbaria, feitiçaria, para derrubar, para matar, para destruir. Mas é o mal que age nela. Não existe coisa boa nela porque ela ainda não conheceu a luz que é Cristo. E ela precisa das nossas intercessões. Nós precisamos interceder para que esse povo venha ser liberto no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Aí no verso 3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Isso, Deus se agrada quando nós oramos por todo, porque o plano de redenção de Jesus na cruz foi para todos. Deus, ele criou toda a humanidade, ele nos ama. Então ele quer que as vendam, que as trevas caia, bata em retirada no nome de Jesus. E quando nós estamos orando por todos, aquele que te magoou, aquele que te feriu, aquele que pode ter abusado de você, pode ter te, né, massacrado, quando você ora por todos, para que Deus venha libertar, isso agrada a Deus. Não é orar pelos meus filhos somente, pela minha casa, mas é orar por todos aqueles que necessitam ter ali as ferpas caídas dos olhos, amém? Então, no verso 4 diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Paulo ali dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Deus tem plano, né? Deus tem plano de salvação para todos. Aleluia! E nós fomos chamados para ser instrumentos na mão de Deus, para resgate e não para abate. Nós viemos para resgatar a alma e não para abater ela. Nós viemos, nós somos instruídos por Deus, nós fomos resgatados por Deus para agora resgatarmos vida e não para abatermos vida. Amém? Aleluia! Então, aí no verso 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Né? Jesus Cristo, homem. Somente ele. Olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Então, né, em João 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja, ele é a luz, ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. É necessário que nós venhamos entender que só existe um só Deus e servir esse Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não tem alguém que possa mediar entre Deus e os homens. Foi Jesus que pagou o preço na cruz para ser esse mediador entre nós e os homens. Nós aqui somos intercessores, né? Vivos, porque não tem como nos intercedermos por mortos. Então ali Paulo dizendo que nós devemos orar por todos, mas o mediador, aquele que fez essa conexão entre nós
e Deus é Cristo. Então nós temos que orar para que todos venham aceitar a Cristo como Salvador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte de conexão com a gente, homens que éramos perdidos, né? Não fazemos parte da promessa, agora fazemos parte da promessa em Cristo. Amém? Aí no verso 6 que diz assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja, Jesus deu a si mesmo em resgate de todos para a redenção. Isto é, né? Ele é o auxílio, ele é a proteção, ele é o que nos livra de situações difíceis, né? Ele é a salvação. Quando diz redenção, isto é, ele é quem vai nos auxiliar, é quem vai nos proteger, é quem vai nos livrar, né? E diz ali, testemunho a seu tempo, isto é, a obra do Espírito Santo de Deus. Ela chega e ela transforma a vida. Aquele que aceita Cristo como Salvador, aceita o que Cristo fez na cruz, então no tempo, né, oportuno, a obra do Espírito Santo de Deus nessa vida, ela é um testemunho vivo. Ela é um testemunho grandioso, né? E a obra terminada de Jesus na cruz em resgate dos homens, da treva, quando Jesus resgatando o homem na treva através daquilo que ele fez na cruz, né? Então esse testemunho será grandioso e uma vitória garantida. É uma vitória garantida quando Jesus desceu na cruz por nós. Ele garantiu essa vitória. E todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador faz parte desse testemunho no tempo oportuno. Que tempo é oportuno? Todo tempo é oportuno para você alcançar a graça do Senhor. Basta você aceitar Cristo como Salvador. E quando diz ali, para servir de testemunho no tempo, testemunho a seu tempo. Então, o Senhor, ele veio em resgate de muitos. E ele todo dia está resgatando alguém, e o testemunho no tempo oportuno. E que tempo é esse? É esse tempo da graça, esse tempo que Jesus veio para nos resgatar, né? E quando Jesus voltar para resgatar a tua noiva, vai ser o tempo mais que oportuno, né? Vai ser o tempo onde vai ser o testemunho maravilhoso, onde vai ter o resgate de muitos. E nós fomos chamados para resgatar em Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos servos, né, fiel, que o nosso eu venha diminuir, mas que a glória do Senhor venha ser manifesta. Jesus é uma obra terminada na cruz que veio para resgatar o homem das trevas. E nós temos que anunciar isso ao mundo. Nós temos que declarar isso, que Jesus é mais do que vencedor. Jesus pagou um preço na cruz por resgate, mas ele não nos obriga a servi-lo. Ele não nos obriga a, né, aceitá-lo, mas ele todos os dias, ele vem e se oferece a nós, através de uma música, de um louvor, de uma pregação, de alguém. O Senhor, ele usou a vida de Paulo e hoje ele está levantando homens e mulheres para fazer obras maiores do que ele fez, porque no tempo dele na terra, o tempo em que ele ficou aqui, ele evangelizou ali, né? Mas a obra tem sido maior pela glória dele, né? Através de vidas, amém? Nosso Jesus, ele foi humilde em dizer que faríamos obras maiores do que ele fez. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores, não. É porque ele continua em nós fazendo a obra. Amém? Nós temos que crer que não é a nossa capacidade. Se nós vamos olhar e falar assim, meu Deus, eu não sou digno, como que eu vou conseguir? Eu não sou capacitado para fazer a obra maior que o Senhor fez. Porque não tem ninguém maior que Cristo. Mas quando nós entendemos que Cristo está dizendo, se verdadeiramente você me aceitar o meu Espírito agindo em ti, eu posso agir através da sua vida. É Ele em nós e não a respeito de nós. Amém? No verso 7 diz assim, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, Paulo declarando aqui que o ministério que ele exercia foi designado por Deus. Paulo declarou isso porque muitos ali não acreditavam no ministério de Paulo. Paulo começou a declarar isso porque muitos ali não acreditavam que Paulo era um chamado de Deus. Então ele dizendo ali que ele foi designado por Deus para resgate de vidas, ensinando aos gentios, isto é, aqueles que não eram os escolhidos. Né? Gentios, isto é, quando significa gens,
que quer dizer a respeito de um clã ou de um grupo familiar, né? E na Bíblia, os gentios eram tidos como aquele povo que não eram os escolhidos, que não tinha a mesma fé que os hebreus. Mas agora, né, o Senhor estava vindo para mudar. Então, na Bíblia, aquele que não cria nos Deus dos hebreus, no Deus dos hebreus, que é o único Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que deu Jesus para morrer na cruz por nós, eles eram tidos como gentios. Era um clã diferente, né? Então, quando ele diz ali, eu vim para evangelizar esses que não têm a mesma fé que vocês. Eu fui levantado por Deus para evangelizar esse povo que não tem a mesma fé que vocês. Amém? Aleluia! Então ele estava começando ali, ele sabia que tinha levantes, né, de pessoas não acreditando no chamado dele através de Deus. Mas ele estava garantindo, e ele dizendo ali, para que eu digo a verdade em Cristo e não minto. Ele não estava mentindo. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Que fé é essa? É a confiança absoluta, é uma confiança absoluta no que Jesus fez na cruz. Paulo ali tinha uma plena convicção do que Jesus fez na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz e no chamado dele para exercer essa função de evangelizar. Assim devemos ser eu e você. Temos fé naquilo que Jesus fez na cruz e confiar, né, de todo o nosso coração no chamado de Deus para a minha e para a tua vida. Amém? Verdade. Que verdade é essa? Paulo pregava com base na verdade. Verdade é Cristo na cruz. Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, né, está sentado, ele desceu lá na cruz. Ele foi ressuscitado, está agora sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Jesus, o poderoso, o Santo de Israel. Essa é a verdade que devemos pregar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo estava dizendo, eu prego em fé. Eu fui chamado por Deus em fé e verdade. Fé naquilo que Jesus fez na cruz, né? Fé no meu chamado, fé na verdade é Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus que desceu na terra. A verdade é que só tem um caminho para chegarmos ao Pai, que é Jesus. Então, né, ali continuando no verso 8, que diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, Paulo ali, né, dizendo que devemos orar por todos, independente de raça, credo, religião, nós devemos orar por todos. E que também ele estava ali dizendo que Deus se agrada de quando oramos pelas pessoas, que o plano de salvação é para todos. E ele dizendo também que ele ali foi chamado por Deus, e ele acreditava e ele tinha que acreditar. Ele estava dizendo ali, né? E digo isto porque, para o que digo em verdade em Cristo, fui constituído pregador. Então ele tinha a firme convicção. Nós temos que ter a firme convicção do que fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para evangelizar, para falar do amor de Cristo, para resgatar e não para abater. Amém? Então ele estava dizendo ali, fé é uma confiança absoluta. Isto é, Paulo tinha uma plena convicção de que Jesus era o Senhor. Jesus era o Deus poderoso e santo. Assim deve ser a minha vida e a tua, crendo no que Jesus fez por nós na cruz. Então aqui no verso 8, quando ele diz, né, quero, pois, que os homens orem em todo tempo, todo lugar, isto é, devemos estar a todo tempo em espírito de oração. Em todo tempo entregue a Deus, quando diz ali, levantando as suas mãos santas, isso é, quando levantamos as nossas mãos, é sinal de render, estamos nos rendendo ao Senhor, estamos nos rendendo à vontade do Pai, estamos nos rendendo ao poder do Senhor, amém? E ali, né, quando diz mãos santas, isto é, sem ira, né? E quando ele diz ali, sem ira, nem contenda. Isto é, eles ali, muitos estavam irados, eles oravam tudo, mas estavam irados, porque eles achavam que aqueles gentios que Paulo estava evangelizando não eram dignos, né? Nós não devemos ir ao Senhor com um coração
ali triste, amargurado, irado, desconfiado, mas Paulo estava dizendo, vai ao Senhor sem essa ira. Não fique preocupado, né? Com aqueles com quem eu estou evangelizando. Paulo estava dizendo, não fique irado, porque Deus não veio só para você, você não é o queridinho, né? Não fique preocupado que Deus vai resgatar aquele que você acha que não é digno. Não, Jesus veio para todos, em resgate de todos, né? Então tem que ir até o Senhor com o coração limpo, e aquele povo ali estava irado porque Paulo estava evangelizando aqueles que eles achavam que não era digno, que era um povo que não era o escolhido. É para isso que Deus levanta a minha e a tua vida. Um dia nós éramos nada, um dia nós éramos improvável, um dia nós éramos o rejeitado, nós, né, éramos tido como Jacó na época em que ele ali usou de má fé para conseguir uma bênção, mas o coração dele Deus conhecia. Então o Senhor abençoou. E nós éramos assim, o nada. Muitos estavam na sarjeta, na prostituição, na droga, né? Na mentira, na amargura de alma, no rancor. Usávamos a boca às vezes para amaldiçoar. E o que o Senhor está dizendo? Eu resgatei você. E agora você não pode ter ira, não pode ter raiva, porque Deus está usando pessoas para resgatar outras almas. Aquele que você acha improvável. Desfaça da ira do teu coração. Desfaça do seu eu. E entenda que Jesus veio para todo aquele que quiser ser salvo. E nós somos intercessores, né? Para que, em oração, para que essas almas venham a ser alcançadas. Então, levantando as mãos santas, isso é, nós, sem iras, isso é, para estar santo não pode ter ira no coração, nem contenda. Não pode existir contenda no meio do povo de Deus. Não pode haver briga, dissensão, não pode haver, né, calúnia. Então, veja, Paulo diz que quer que todos orem levantando as mãos santas, isto é, rendendo-se à vontade de Deus. E sem cobiça e sem maldade, sem competição, mas crendo que Deus é tudo em todos, agindo para resgate de muitos, né? Muitos ali não acreditavam no chamado de Paulo, porque Paulo evangelizava aqueles gentios, e isto causava ira em muitos daqueles convertidos ali, né? Porque eles achavam que somente eles eram dignos de salvação, e até muitos deles não criam no ministério de Paulo. Muitos deles não acreditavam no ministério de Paulo na vida de Jesus, né? O ministério de Jesus na vida de Paulo, né? Então lá em Marcos 16, 15 e 17 diz assim, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é somente para o povo hebreu, não era somente para um povo que no início era o escolhido, né? Mas já o plano de salvação para todos é desde a fundação do mundo, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas a quem não crer será condenado. Então, aqui há uma ressalva que o Senhor dá. Todo aquele que crer em Cristo será salvo, mas o que não crer será condenado. Mas para a pessoa não crer, ela tem que ser evangelizada, ela tem que ser ali discipulada, ela tem que ser, né, levado até ela o que é Jesus. Aí sim, se ela negar, ela vai ser condenada. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. É no nome do Senhor Jesus que nós vencemos as barreiras, quebramos, que nós expulsamos demônio. É no nome do Senhor Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de fulano ou ciclano, mas é no nome do Senhor Jesus. Então Paulo ensinando a nós, o Espírito Santo de Deus hoje trazendo a nós, a nossa memória, como devemos orar. Como devem ser as nossas orações, se nós devemos orar por todos, sim, por todos, sem exceções. Por todos. Aquele que está na cadeia, aquele que pecou, aquele que errou, aquele que caiu. Então, quando você ver alguém caído, quando você ver alguém no pecado, não vai apontar seu dedo, vai dobrar teu joelho, vai orar, pede para Deus tocar no coração, para transformar, para que haja arrependimento, para que a pessoa possa se levantar, possa se transformar. É isso que Deus está dizendo. Ali, muitos daqueles que estavam ali ouvindo Paulo, eles ficavam irados porque Paulo estava evangelizando os gentios. E eles achavam, esse povo não é merecedor. Então, Paulo estava instruindo, nós devemos orar por todos. E isso agrada o coração de Deus, né? Orar pelos reis, por todos. Paulo estava dando ali uma instrução de sabedoria para que vocês venham ter paz na face da terra.
Nós devemos orar pelo governo instituído, né? Todo governo instituído é permissão de Deus, então nós devemos orar para que haja paz, para que eles venham ter discernimento, para que eles venham ter sabedoria, para que eles venham conduzir bem uma nação, para que eles venham conduzir bem uma igreja. Nós devemos orar por todos, amém? Aleluia! Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Ore por todos. A nossa luta não é contra a carne, mas contra, né, os príncipes das trevas. É contra aquilo que age nas hostes espirituais da maldade, né? Porque vou ler novamente Efésios 6:12, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando nós oramos, dobramos o nosso joelho para orar, existe uma luta espiritual, existe uma guerra espiritual, aonde nós não vemos, aonde Deus manda os anjos dele para guerrear ao nosso favor, ao favor daquelas pessoas, né? Quando o Senhor pôr na tua mente alguém para você interceder, para orar, do nada você lembrar de alguém, corre orar, clama. Se você não tem como dobrar o joelho, vai na mente, vai, né, falando com Deus e vai ajudando essa pessoa em oração, porque Deus, ele usa os filhos dele para interceder, para ajudar, e que nós venhamos estar com as nossas mãos limpas, o coração puro, sem ira, né? Sem ira e sem contenda, amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Se você tem alguma dúvida se deve orar por todos, você deve orar por todos, amém? Para que Deus venha libertar, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada, meu Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser intercessor na face da terra. Que nós venhamos clamar, Pai, pela sua misericórdia por todos. Que nós venhamos ajudar a povoar o céu. Que nós venhamos ser resgate, meu Pai. E não pessoas para abater, meu Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, nós fomos chamados para ser instrumento do Senhor, para levar a tua palavra com fé naquilo que o Senhor fez na cruz por nós, usando a verdade. Que verdade é essa? A palavra do Senhor. A palavra que transforma, renova, resgata, a palavra que nos mostra e aponta para Jesus Cristo na cruz, aquele sacrifício perfeito e agradável em resgate de todo aquele que crê. Amém? Obrigada, Pai, obrigada por essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.